Se no vídeo passado eu falei que o último arco do Little Johnny foi o mais insano, porque mostrou que tem heróis atuando por trás de tudo como vilões e uma guerra silenciosa entre as agências e os CEOs, então esse foi o melhor episódio do anime. E aí, meus queridos, que loucura foi essa que a gente acabou de ver? A gente passou por momentos de pura adrenalina com essas lutas, depois ficando perplexo porque o anime deu um passo a mais na insanidade que é esse mundo, para momentos com mais drama, as dores e descobertas que fez a mente explodir de geral, até uma chegada triunfal e digna do nome de rainha, até enfim no que se transformou toda essa história. Personagens que deixaram a sua expressão mais infantil e boba pra trás, e agora enfim escolheram o lado em que vão viver e o que desejam. E a gente só curte esse maravilhoso anime digno de ser chamado de épico. Lembrando que o vídeo tem spoiler do início ao final, já que estamos falando sobre o geral da história, tentando prever aí alguns passos futuros, explicações e também teorias, sendo que as teorias estão mais ali da metade pro final. Porém, durante aí toda essa recapitulação tem explicações, momentos importantes e muito mais, então fica até o final para não perder nenhuma delas. Nesse mundo onde não nascem heróis, eles são criados, tanto seus poderes quanto a sua força, a partir da vontade tanto própria, mas principalmente na confiança do povo sobre cada um deles. E então um torneio entre os 10 maiores para decidir quem é o mais forte e melhor de todos, sendo que será contada a história de cada um desses heróis, como foi a infância, como se tornaram um e como chegaram até o torneio. Anteriormente, a gente teve a loucura generalizada, com o Dr. Lu e companhia indo investigar a nave alienígena, sendo recebidos ali pelo ataque do Nice e do Isou. Lembrando que esse Nice é antes do Lin Lin e esse Isou é o novo Isou. Tem muito comentário dizendo que nesse episódio mostrou que era sim o antigo Isou, mas não necessariamente, porque a voz ainda continua sendo do novo Isou, o braço ali que ele perdeu na luta é o mesmo, então a não ser que a teoria lá da fusão entre os dois Isous esteja correta, sim, esse aqui por enquanto é o novo Isou. E agora sim, então deu pra entender realmente o porquê que o Nice fez tudo isso. Porque geral ficou com aquela dúvida de que será que ele só acatou uma ordem, ou ele quis mesmo fazer isso? Será que ele sempre foi ruim desde sempre? Só que não, o início mostrou já que de fato ele foi convocado pelo CEO da Three Man para receber a ordem de ir lá nessa missão da nave Alien e eliminar geral. Mas por que isso? Ficou um pouco confuso porque as explicações nesse episódio estão muito embaralhadas. O início, na verdade, está na metade, a metade está no início, e aí ficou confuso mesmo. Mas é o seguinte, quando o Shang-Di, o CEO da Three Man, fala pro Nice que a partir do dia seguinte, a Miss J, que eu não sei como ficou no dublado, mas vai cuidar de todos os assuntos dele, isso soa como uma aposentadoria forçada pro Nice, porque ele vai perder o seu valor. Só que o Nice ainda diz que, caramba, mas eu ainda tô em ascensão e logo vou chegar nos 10 mais. Sim, isso é verdade, porém essa imagem aí perfeita do Nice, ela foi criada artificialmente com base em manipulação tanto do medo quanto dos valores de confiança. Ou seja, o Nice é literalmente um herói, um produto criado pela mídia, com auxílio de um vilão fajuto que era amigo próximo dele e toda uma imagem de perfeito criado pela mídia. E é aí que se encaixa o medo e o valor da confiança nesses dois personagens. Só que agora a comissão que mandou o Dr. Lu lá na missão da nave Alien, descobriu uma nova forma de suprimir, de controlar o medo, e aí tornaria o Nice obsoleto daqui a pouco tempo. Então a única solução era ele acatar a ordem e realizar essa missão de extermínio. Beleza, até aqui tudo bem, mas como é que o Shang-Di ficou sabendo disso tudo? Porque pouco antes dessa cena, a gente tem que puxar outra lá da metade do episódio, quando o Shang-Di estava imbuindo o poder do medo no Fobia Clone, que a gente vai ver ele um pouquinho mais à frente, e o CEO Mike acaba chamando ele para conversar e durante esse papo informa toda essa situação sobre o avanço da pesquisa da supressão do medo, revelando que a comissão está próxima de eliminar o medo como fator de controle social, e isso acabaria com o sistema de valores que é o que realmente sustenta muitos dos heróis, fazendo principalmente o Nice cair drasticamente, mas não só isso que seria ali o interesse do Shang-Di, como também ele poderia quebrar a agência da AMD, porque dois heróis deles, tanto Lâmina quanto o Isou, estariam envolvidos na tarefa de escolta, que na real a gente sabe que não eram bem os dois, mas enfim, o Isou estava lá também. E se a missão falhasse, a culpa ia cair em quem? Em quem fez a escolta, que são da AMD, sendo ela então responsabilizada por tudo. E o poder do medo continuaria a reinar porque não iam conseguir achar de fato um meio para tornar o medo obsoleto. E a queda do T-Rock, o CEO da AMD, é na verdade um ato de vingança para o Shang-Di, porque quem mandou matar o filho dele foi o Rock, então seriam dois coelhos com uma cajadada só. O que eu gostei aqui é que o Nice parece ter sentido de alguma forma ali por um breve momento
que isso não era o certo a se fazer. Na sequência, então, a gente tem o Nice chegando ao local, enfrentando a Loli, que incrivelmente lutou muito bem para quem mal tem prática de combate, faz pouco tempo que ela construiu a armadura. Em contrapartida, que força foi essa do Nice, porque mesmo contra uma armadura que suprime tanto o poder do medo quanto da confiança, ele causou um estrago violento. E aí a gente foi presenteado com essa luta deliciosa com vários ângulos, porradaria e muita emoção. Só que aí, meus queridos, nesse momento aqui eu fiquei perplexo e não tenho palavras para expressar o que eu senti quando eu vi a Nuo olhando ali pro Dachshund, e aí vem o Phobia Clone, mais um herói manipuladaço da Three-Man, e espanca o coitado com o tripé voando sangue pra todo lado. Aqui a história mudou completamente de rumo e mostrou que víamos as coisas como qualquer outra pessoa comum. Só que na real, essa é a verdade. É esse o emaranhado aí de conspirações e coisas terríveis que acontece. Essa é a sujeira embaixo do tapete. E que cena que chegou a doer em mim com essa música de fundo, que conseguiu elevar tudo ao máximo. Enquanto isso, na outra luta que tá rolando do Lâmina e do Joãozinho contra o Isou, uma galera perguntou no outro vídeo como é que os dois estão tomando tanta pressão. Aí a gente tem que lembrar que o Joãozinho não faz quase nada, ele mais depende ali dos poderes do Joãozão. Já o Lâmina, ele acabou com a confiança própria um pouco mais baixa, desde o momento em que ele tentou deixar de ser um herói e tentar ser mais um pai. Já o Isou, depois daquela luta, ele só cresceu e cresceu. Mas enfim, então eles vão se ajudando aqui e ali, rendendo outro momento maravilhoso, com mais um clímax de pura adrenalina, não sabendo quem ganha e quem perde. Nesse momento a gente tem o CEO lá, o Mike, explicando como é que surgiu o vilão Zero, mas eu vou deixar ele um pouquinho mais pro final do review e também na parte das teorias, porque senão aqui vai virar uma confusão. Voltamos então pra luta da Loli contra o Nice, quando ela vê o seu pai sendo fatalmente ferido, protegendo a Nuo, e a raiva toma o controle, até o Joãozão sentindo esse ódio no ar e finalmente conseguindo se transformar, mas que momento foi esse? Mais um totalmente diferente num único episódio, agora com um drama maior ainda, um desespero silencioso, a música com uma melodia mais suave, quase tocando um angelical, só que com uma base mais grave que soa como se fosse um lamento profundo, misturando com essa dor, tristeza e raiva. Um absoluto cinema, em seguida de um ataque desenfreado de puro ódio. E como é difícil um anime transpassar essa sensação tão bem. Não tem um que não deve ter sentido essa raiva, essa dor junto da Loli ali, indo pra cima do Phobia Clone e conseguindo neutralizar todos eles de um modo não heróico, mas humano, porque aqui a história parece não falar mais de heróis, mas sim tratar os humanos como eles são de fato, em todo o seu complexo emaranhado de sentimentos e tudo que a gente realmente pode fazer com eles. E mesmo estando ferida e com poucas forças sobrando, ela encarou de novo o Nice, mostrou que independente da situação ela utiliza muito bem a armadura, até para imobilizar brevemente o Nice, enquanto o Joãozão modo monstrão chega finalmente e o Isou corre para contra-atacá-lo. E aí a gente tem essa chegada triunfal da Queen, a nossa rainha, que mostrou o porquê que tem esse nome, a número 2, no exato momento para geral com o poder ali de criar regras, manipular as regras em tantos metros ao redor dela, parando todo mundo. E que andar foi esse no meio deles? O olhar dela? Que maravilha foi essa, meus queridos? Que personagem maravilhosa! Conseguindo até manter o Joãozão sob controle, derrotar ou meio que parar ali os outros dois e, com o auxílio dos poderes da Ciano, proteger o Joãozinho e o Lâmina que estavam no meio dos escombros. E isso tudo que aconteceu aqui, da Queen conseguir derrotar ou parar alguns e salvar outros, muito provavelmente estava nos planos do Mike, já que agora ela conseguiu alcançar uma fama maior ainda, então no fim seria uma manipulação atrás de outra manipulação. E depois desse confronto insano que a gente teve, os heróis acabaram mudando completamente. A Loli perdeu aquele brilho de criança e ficou mais fria, tanto com a morte do seu pai e, querendo ou não, também do Dachshund, que era o seu amigo de infância, então o objetivo dela agora vai ser mais frio e calculista, até virando de fato então uma nova heroína pela agência da FOMO daquele carinha colorido. Já o Lâmina, que teve a sua filha Nuo hospitalizada e até deixou flores para ela, saiu da MD, a qual participava e era todo manipulado, mostrando que esse foi o seu primeiro grande passo para quase uma redenção ao caminho correto, o que aparentemente deu certo, já que no futuro ele teve a sua classificação mais alta ainda. O Joãozão e o Joãozinho ficaram mais fortes de verdade, treinando lá com a Queen
e Asciano, como ele prometeu, porque conseguiram então se tornar o quinto maior. A Toyman, como sempre, manipulou o que aconteceu para dizer que o Nice derrotou as forças do mal, que seriam o Fobia Clone cheio do poder do medo. E quem fez esse slogan aí? O nosso querido Ling Ling, que teve uma participação de fundo como um personagem comum, enquanto o chefe dele tava ali enchendo o saco do coitado. E ainda tivemos a participação do X em seu modo CLT, manipulando tudo novamente e agora voltando à história pro 3D CGI. E agora vem uma parte muito importante da explicação desse vilão Zero, que a gente comentou um pouquinho lá na metade do vídeo, porque nesse finalzinho o Tio Rock, o CEO da AMD, diz que vai trazer o Zero de volta e ainda depois pergunta pro Dragon Boy, o terceiro na lista dos maiores, se ele tá pronto. Qual é o lance aqui? É que antes o Mike explicou pro Shang-Di que o pai do Rock foi quem criou o Zero, só que inicialmente ele era apenas um projeto de herói muito forte, uma tentativa de criar um herói perfeito sem a dependência do poder da confiança, ou nas palavras do Mike, o primeiro herói de fato que o mundo já teve, e o único que conseguiu um poder quase que absoluto para ser chamado de Deus, o ápice do potencial humano, visando algo como eliminar a instabilidade emocional dos heróis, só que acabou sendo perigoso demais porque o Zero acabou matando o outro herói sem querer por engano no processo. Aí as pessoas que antes confiavam nele, amavam e torciam para que as protegessem, nesse momento o medo tomou conta, porque imagina, um ser tão grande a ponto de poder ser chamado de Deus, que te protege, te ajuda, mantém a paz, só que aí ele comete um erro, ele acaba sem querer empacotando um inocente. Não vai passar pela cabeça de geral que se ele quiser, ele pode destruir tudo e a todos? Poeticamente dizendo que a confiança ela demora muito tempo para ser construída, demanda muito suor e muito tempo, mas com um simples erro tudo desmorona. Agora, o medo ele vai se espalhar muito mais rápido e perdura por muito mais tempo, fazendo então do Zero um novo herói agora corrompido, sendo um deus da morte. E para pará-lo, todos os heróis do mundo acabaram se unindo, mas quem teve realmente êxito e saiu como grande herói que parou o Zero foi o antigo Isou na luta que a gente teve num mini trailer deles. Só que o medo que esse novo vilão acabou trazendo ficou permanentemente no coração de todo mundo, porque mesmo em tempos de paz, a galera vai pensar que isso pode acabar e um outro grande vilão pode aparecer. E mesmo que tentassem esquecer disso ou apagá-lo totalmente da história, não tem como, é irreversível. Por isso mostra o Rock indo até a sala secreta, mostrando que parte do Zero ainda vive, quase como se fosse um backup ali da sua consciência, precisando só de um novo corpo compatível para construir o Zero de novo. E é aí que entra o Dragon Boy, um receptáculo perfeito, forte, uma estrutura genética rara que a gente vai ver nos próximos 2 episódios dele. Tecnicamente, o Dragon Boy seria um novo Zero depois de uma fusão ou algo parecido. E começando as teorias sobre isso mesmo, toda essa questão aí do vilão Zero, que se você pulou para cá direto, volta aí uns 2 minutos e meio mais ou menos só para pegar a ideia geral, mas a questão é que o Zero pode ter sido não apenas um projeto do pai do Rock, só que o próprio pai dele. Embora o Rock mencione que vai reconstruir o Zero e não o pai dele, daria mais sentido ainda, ou seja, fortificaria a raiva que ele tinha pelo antigo Isou, porque foi esse herói que ou arruinou o projeto do seu pai, ou que matou de fato ele enquanto era o vilão Zero. Por isso ele queria tanto trocar o antigo Isou por um novo e manipulável, porque além da vingança teria um bonequinho forte ao seu lado. Outra questão é do X ser ou não ser um vilão. Cada vez mais eu tô acreditando que ele não é um vilão. Talvez um anti-herói ou algo parecido com isso, mas não vilão, porque o Rock, enquanto estava planejando trazer o Zero de volta no corpo do Dragon Boy, ele olha para o celular com a imagem do X, que acabou de ser anunciado o herói que ficou mais tempo nessa posição, ou seja, o tio Rock quer tirá-lo de lá custe o que custar, tanto que na abertura do anime, quando a gente vê o X usando o seu poder e troca para o rosto do Zero e depois volta pro dele, pode na verdade significar que o X seria o total oposto do Zero, alguém que tá no pedestal há muito tempo e ainda assim se mantém firme e forte sem problema algum. Provavelmente ele sabe de alguma coisa a mais, ou até talvez como realmente se utiliza todo esse poder. Porque assim como a gente acabou de ver agora, quanto mais tempo você fica como um X, mais o poder do medo e da confiança você acaba recebendo das pessoas. Porque geral vai ver que você não sai de lá provando o teu poder monstruoso, mas também aquele medo de será que você vai virar do mal igual ao Zero? Uma coisa a se notar é que o X é tanto um herói quanto um CLT mais comum. Além disso, geralmente nos trailers em que ele tá usando o poder, ele coloca um limite de tempo de 10 minutos. Não que ele não possa passar disso, mas é como se ele não quisesse passar. Talvez ele esteja dosando essa quantidade imensa aí de poder para receber só em momentos específicos e mantendo uma rotina de CLT, de pessoa comum, a mente dele não ia corromper com tamanho poder, ou ainda, como muitos dizem, ele pode ter alguma coisa a ver aí com essa nave alienígena e saber de fato como controlar tanto o poder do medo
quanto da confiança. O fato é que ele é, ou estaria, no caso, a caminho de se tornar o segundo ser a alcançar a divindade, com um poder absoluto. Um ponto colocado também por um inscrito aqui do canal, o Nautic Ururu, foi de um barulho estranho ali, como se fosse uma explosão no encerramento do episódio passado. Lembrando que nada aqui é por acaso, isso pode significar ali uma possibilidade de uma ruptura simbólica, ou como se fosse uma transição aí para um Battle Royale que estaria por vir. Talvez o que a gente acabou de ver pode ser, ou ainda pode ser que a gente vai ter outra luta mais generalizada ainda em futuros episódios, ou mais adiante. E agora nos próximos 2 episódios a gente vai ter a história então do Dragon Boy mostrando o que realmente tá acontecendo, porque a gente estaria voltando lá pro episódio 1 no momento em que o Nice acaba se jogando ou caindo do prédio e o Ling Ling acaba se tornando um novo herói. Mas é isso aí, meus queridos, muito obrigado por terem chegado até aqui, agradeço imensamente o apoio de todos vocês, espero que tenham gostado do vídeo e agora chegou a sua vez de deixar nos comentários o que tá achando dessa obra maravilhosa e quais são as suas teorias e palpites. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!